Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o LVBI, um fundo imobiliário do setor de logística, que tem aqui como locatária em um de seus ativos a Americanas. A gente vai ver as medidas que o fundo continua tomando contra Americanas. Vou comentar com vocês também um pouquinho sobre os rendimentos desse fundo. Ele tem uma alavancagem também, que ele vai ter que desembolsar um valor relevante no terceiro trimestre desse ano. E o gestor aqui traz algumas informações para a gente de como ele pretende resolver esse problema, já que muito dificilmente o fundo vai conseguir fazer uma nova emissão, tendo em vista que a cota está negociando num valor muito depreciado frente ao seu valor patrimonial. Ao longo do relatório eu vou comentando novas informações. Então vamos lá. O fundo então ele tem um valor patrimonial da sua cota acima do 115. Aqui no fechamento do mercado do relatório, a cota mercado estava a R$ 94,00. Nos últimos dias, pelo que eu vi, ela está na faixa dos 92,50, mais ou menos. Isso dá um yield aqui de mais de 9%, quase 9,5%. Ele distribuiu 72 centavinhos no último mês, tendo em vista a questão das Americanas. Mas esse fundo vinha pagando 74 centavinhos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Então, começando aqui os comentários da gestão, o fundo apresentou um resultado de aproximadamente 73 centavinhos, impactado negativamente de forma não recorrente em aproximadamente 4 centavos, em função do recebimento parcial do aluguel devido pelas Americanas. Então, ele reteve 1 centavo, distribuiu então 72 centavos, que deu um yield de 9,2% no fechamento de mercado, na cota a R$ 94,00. A cota caiu um pouco mais, então esse yield deve estar ali próximo dos 9,5%. Fundo de tijolo, hein, pessoal? Então aqui ele anuncia novas locações. Então, na verdade, nova locação. Foi uma locação no módulo do galpão G07 no ativo de Extrema. Ao final do mês, então, o fundo possuía apenas um módulo vago no ativo Itapevi e uma vacância de apenas 0,5%. Em fevereiro foram realizados reajustes previstos, que é algo que eu sempre comento com vocês. Vou comentar hoje também quais serão os próximos meses de reajustes relevantes. Isso é sempre interessante. Então, aqui a gente consegue ver que hoje é um fundo praticamente 100% locado. Tem uma vacância ali marginal mesmo, né? Quanto ao ativo Cajamar, está pendente ali a lavratura da escritura de compra e venda, que é o documento definitivo de aquisição do ativo. Já trabalhei em alguns casos assim, nessa questão de habite-se, lavratura e escritura de compra e venda. É realmente um processo um pouco demorado. Mas o gestor coloca aqui que a expectativa é que a individualização da matrícula e a consequente lavratura da escritura ocorra no terceiro trimestre de 23. E é importante essa data por quê? Porque um capital relevante vai ter que ser pago pelo fundo quando for feita de fato essa escritura. Eu vou comentar disso mais à frente com vocês. Aqui o imóvel das Americanas. Basicamente aqui o gestor trouxe em outro relatório, tem vídeo aqui no canal, vou deixar marcado para vocês, que esse imóvel que ele tem está alocado abaixo do preço de mercado e que caso a Americana saia, por se tratar de uma região importante, aquecida do ponto de vista logístico, ele conseguiria locar rapidamente e ele fez uma estimativa em um relatório que essa nova locação, caso a Americana saísse, seria de 2 centavos acima do que hoje o fundo gera, então ele conseguiria 2 centavinhos a mais. Por que eu estou comentando isso? No último vídeo, a gente viu que aqui é o imóvel, tá, pessoal? Então, a gente vê que tem várias baias. 90% do ativo aqui está para Americanas e tem só esses dois módulos que estavam vazios e que o fundo locou para uma grande multinacional, que ele não divulgou o nome. No outro vídeo, eu vou deixar marcado, porque lá eu explorei mais essa opção, essa alternativa, esse palpite meu, que uma grande multinacional, num local tão concorrido, tão importante do ponto de vista logístico, não iria alocar somente dois módulozinhos muito pequenos. Achei isso estranho. Por quê? Porque o fundo ele continua com a ação de despejo frente a Americanas. Então o meu achismo, a minha suspeita é que caso o fundo consiga de fato despejar Americanas, que esse mesmo inquilino que pegou aqueles dois módulos alugue uma parte relevante já do ativo. Então isso, obviamente, a gestão não tem como confirmar, não vi ainda ninguém comentar sobre isso,
é simplesmente um palpite meu, algo que pode acontecer e que seria bom, porque ele já iria despejar e logo já teria um novo inquilino. Então ele coloca aqui mais detalhes sobre Americanas. O valor integral do aluguel das Americanas naquele imóvel é de 0,07 centavinhos por cota e tinha sido pago o montante até aquela data de 3 centavos. Posteriormente, a Americanas fez um novo pagamento proporcional, também referente à competência de janeiro, de mais 1 centavo, totalizando o equivalente a 4 centavos de aluguel, então ainda tem ali 3 centavos por cota que a Americanas não pagou. Aqui a gestão coloca os próximos passos, então ela busca uma solução de médio e longo prazo para o ativo Aratu e ele informa que irão adotar as medidas cabíveis na ação judicial mencionada. A gente viu alguns outros fundos tentando ação de despejo, como por exemplo o VILG frente ao Tokstok. O Tokstok regularizou a situação, eles desistiram da ação. Mas enfim, tem outros fundos com Americanas que não ingressaram com ação de despejo. E aqui me parece que realmente a LVBI vai tentar até a última instância essa procedência nessa ação de despejo para conseguir locar em um preço maior. Então aqui ele deixou bem claro isso ao meu ver. Isso seria muito interessante para o fundo, não vai ser algo rápido, infelizmente a justiça não é rápida, mas mês a mês a gente vai acompanhando. Aqui eu destaquei o dividend yield, que está quase no máximo histórico, mesmo pagando 2 centavos a menos no último mês, o número de cotistas também segue subindo, apesar da nebulosidade, da insegurança. O fundo hoje só tem essa vacância no ativo Itapevi, que no portfólio todo representa muito pouco, né, 0,5%. Aqui eu sempre gosto de comentar um pouquinho sobre a localização dos ativos, então o fundo tem basicamente ativos aqui no raio 30 de São Paulo e em Extrema, são posições assim as mais primes do setor. Isso representa mais ou menos 67%. Os outros 33 são boas localizações, mas são localizações que o fundo consegue cobrar um pouquinho mais. Então é um balanço interessante. Fundo de tijolo eu também analiso dessa forma. Eu tenho fundos, por exemplo, falando de logística, que são muito seguros, como se fossem fundos de papel super high grades, ultra high grades, e eu tenho fundos mais medianos e fundos mais arriscados. Então, por exemplo, o LVBI seria esse middle risk da logística. Ele tem ali uma boa parte em localizações muito boas, e um restante, uma menor parte, em uma localização boa, mas que ele vai conseguir um pouquinho mais de retorno. Então, é um tipo de fundo interessante. Por exemplo, um Bresco da vida, a localização é bem mais prime, então o dividendo vai ter até ser um pouco menor. Claro que lá agora eles estão com problema, eles estão com um imóvel que está vago, mas enfim, vocês entenderam o raciocínio. Alocação por inquilino, então aqui os principais inquilinos, Amazon, DHL, Ambev, e só aqui que eles vão ter um player que pode estar sofrendo um pouco mais. Tem a Amazon também, né, do varejo, mas enfim, vocês entenderam. Bem diversificado também, né, super tranquilo. Mês de reajuste dos contratos, então maio, junho e julho, a gente vai ter 41% de reajuste. Então aqui para agosto, setembro, o fundo já vai ter um pouquinho mais de dividendo, porque quase metade do portfólio do fundo vai ser reajustado nesses 3 meses. Mais informações. Então, a gestão aqui continua com foco na prospecção de novos locatários. A gente viu ali que tem um módulo no Itapevi. E novos locatários para o ativo Cajamar, que fará parte de forma definitiva do portfólio do fundo quando tiver a lavratura da escritura. E aqui, importante informação, o ativo Cajamar possui renda mínima garantida por 12 meses contados da escritura. A RMG do ativo Cajamar será até, no mínimo, o terceiro trimestre de 24, caso a escritura realmente ocorra conforme previsão atual, que é no terceiro trimestre desse ano. Então, quando esse ativo entrar para dentro do fundo, a gente vai ter uma vacância maior, uma vacância física maior, mas não vai ter uma vacância financeira, tendo em vista que a gente vai ter uma RMG. É uma localização muito boa, muito aquecida também, e a gente vai ter que acompanhar se o fundo vai conseguir locar. Aí vai ser um dos maiores desafios do fundo para o próximo ano, ano e meio, somado a isso, a alavancagem. Vou mostrar isso para vocês. Só que destacar aqui rapidamente a revisional dos contratos, tá? 31% em 2023, 33% em 2024. É desafiador, sempre é desafiador uma revisional, mas pode ser que ela ocorra em um período muito bom. Vamos ver como a economia vai caminhar nesses próximos anos, mas se a logística continuar aquecida, pode ser que ele consiga uma revisional positiva. Lembrando, pessoal, revisional é diferente de reajuste, ok?
Aqui o fundo traz a informação de quanto que ele tinha em reserva, acumulada e não distribuída, 19 centavinhos. Interessante, então ele vai conseguir aí manter esse patamar de 72 centavos, mesmo aí com o problema das Americanas por um tempo. E finalmente chegamos aqui na alavancagem. Hoje o fundo então ele gera R$ 1,04 por cota ao mês, tá? E ele tem aqui ainda algumas carência quando ele aluga e dá um período para o inquilino para depois ele começar a pagar de 2 centavos. Então o fundo tem gerado, descontando a carência e a inadimplência, 98 centavos, tá? Ele tem de despesa financeira para pagar ali a alavancagem 18 centavos. Então isso dá 80 centavinhos por cota, depois a gente vai ter mais algumas taxas de administração, enfim, vai chegar naquele rendimento líquido. Qual é essa alavancagem? Ele tem no ativo Jandira e Betim e no ativo Aratu. No ativo Aratu é uma dívida muito barata, IPCA mais 1,4. Quem tem aí fundo de papel vai ver IPCA mais 8, IPCA mais 10, mais 12, enfim. Então essa é uma dívida muito barata e um valor pequeno. O ativo Jandira e Betim, que é um valor maior, quase 150 milhões, a CDI mais 2,25. Então já é uma dívida que onera um pouco mais o fundo. Aqui o gestor, claro, se fizesse uma emissão seria fantástico, que ele conseguiria aqui amortizar para pagar essa dívida. Como isso está muito distante, ele tem alguns caminhos. Um deles seria fazer a venda de um ativo, isso sempre tem que estar no radar, que ele conseguiria aqui talvez resolver essa questão e até gerar um lucro, mas o outro caminho é fazer uma nova dívida, e aqui ele fala para a gente sobre isso. Então hoje o fundo tem em caixa 16,7 milhões e eles precisam desembolsar 83 milhões, sendo que o principal desse desembolso, 72 milhões, é referente ao pagamento do ativo Cajamar, que é o que a gente comentou, que vai ter escritura agora no terceiro trimestre. E esse pagamento de 72 milhões é justamente quando fizer essa venda ali, terminar de transacionar, na verdade, né, no terceiro trimestre. Então, o que eles estão considerando? Fazer uma nova emissão de dívida no montante de 87 milhões de reais para o pagamento do ativo Cajamar. E aí eles vão chegar no final do ano com uma posição em caixa de 21 milhões, montante esse suficiente para cobrir todas as obrigações do fundo até o início de 2024. Então ele faz uma nova dívida e garante isso. Importante a gente acompanhar qual vai ser a taxa dessa dívida. O IPCA mais 1,4, com certeza ele não vai conseguir. A gente viu alguns outros fundos, por exemplo, acho que o VIS que fez uma alavancagem para comprar ali o Shopping Campinas, enfim, teve alguns fundos que conseguiram ali IPCA mais 7, 7,5, 8, 8,5, já é um pouco mais caro. Então é importante a gente ver aqui qual vai ser essa taxa que o fundo vai conseguir. E aí, pessoal, basicamente é isso sobre o fundo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peçam a inscrição. Lembrando que chegando a 1.000 inscritos, vou disponibilizar um material bem preparado, bem legal para vocês lá no grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Beleza, pessoal? Vocês gostaram disso? Valeu!